A torcida do Bahia quer um título o mais rápido possível, pela razão óbvia. Pô, chegou o Grupo City, grana infinita, aportes milionários, salários estratosféricos. Agora o Bahia pode competir com outras equipes de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul, para contratar jogadores que mudam o patamar. No ataque, no meio, na volância, nas laterais, na zaga e no gol. Em tese, pela grana infinita, o torcedor do Bahia pensa: logo logo eu vou conquistar um título de expressão. Uma Copa do Brasil, ou uma Série A, ou uma Sul-Americana. E o Bahia não chegou nem perto disso. Continuou fracassando na Copa do Brasil, nem nas semifinais conseguiu chegar, foi eliminado para o Fluminense, tomando 2-0 em mais uma atuação vergonhosa, foi eliminado na fase de grupos da Libertadores, beleza, grupo da morte a gente pondera um pouco, a gente passa um pouco mais de pano, beleza. E na Sul-Americana foi eliminado de forma ridícula e vexatória contra a fraquíssima equipe do América de Cali. Beleza. Na Série A, pô, tá na sexta colocação, vem afundando de desempenho. Óbvio que o Bahia sofre muito com lesões. Nesse momento o Bahia tem os desfalques de Eric Puga, Eric, que eram peças importantíssimas, Ademir, Canu, Caio Alexandre, peças fundamentais para o funcionamento do jogo do Bahia. E agora João Paulo também se lesionou recentemente, né? Então são 6 desfalques importantíssimos que o Bahia não pode contar para os jogos. Por isso que o Bahia vem afundando de desempenho. Por isso que o Bahia vem afundando nos resultados. É óbvio. E o trabalho de Rogério Ceni, na minha opinião, também não é muito bom nessa temporada no recorte recente. Acho que o saldo no final das contas ainda é positivo. Ganhou a Copa do Nordeste, beleza. Ganhou o Campeonato Baiano, ok. E na Série A faz uma campanha de G6 pelo menos. É decente, minimamente, vai. Só que assim, o torcedor do Bahia quer o algo a mais. Agora vamos pro contraponto. Vamos lá, vamos para as informações. Essa informação me pegou desprevenido. A torcida Bamor se reuniu nesta sexta-feira com Cadu Santoro e Vitor Ferraz por cerca de 2 horas. Foram cobradas falhas de planejamento. Peraí, qual é a falha de planejamento do Grupo City? Vocês sabem qual era a promessa do Grupo City quando chegou no Bahia, contratualmente falando? O Grupo City prometeu um aporte e um investimento de pelo menos 1 bilhão ao longo de 15 anos. E aí, nesses aportes aí, seria basicamente 300 milhões para quitar a dívida. O Bahia pagou, já quitou o Grupo City pagou, já quitou a dívida do Bahia. 200 milhões para infraestrutura, base e outros propósitos. E 500 milhões para compra de jogadores. Sabe quanto o Bahia já investiu até o momento? Em 3 anos de Grupo City, 2 anos e meio, quase 3, o Bahia já gastou, o Grupo City no caso, gastou 680 milhões de reais. A promessa foi de 1 bilhão em 15 anos. O Bahia já gastou aproximadamente 70% do prometido, ou melhor, o Grupo City já gastou 70% do prometido em 2 anos e meio, pô. Então o Grupo City está investindo muito mais grana do que eles projetaram lá no início, contratualmente falando. Quitou as dívidas e sim, nessa temporada, juntando com a temporada passada de 24, juntando com a de 2023, o Grupo City gastou 330 milhões de reais aproximadamente. E aí, qual é a falha de planejamento? Queria perguntar para vocês. Não tem. E o Grupo City não prometeu títulos expressivos e ganhar tudo em 2 anos e meio, não, gente. O Grupo City prometeu ser odiado pelo Brasil ao longo de 5, 10 anos. A gente não sabe se isso vai acontecer, é aguardar o tempo. Mas falar que tem falha de planejamento? Não. Você pode criticar uma coisa ou outra pontual, que a gente vai chegar lá. Calma aí. Aí vamos continuar. Erros individuais recorrentes de alguns atletas, mas aí é a limitação do grupo de jogadores, de certo modo, também. Aí tem o que fazer, meu amigo. Vai fazer o quê? O cara não é muito bom, não é um grande jogador e tal. Tá suscetível a falhas. Ah, tipo assim, beleza, entendo ali a crítica, mas. Tá. Falta de comprometimento de alguns jogadores em negociações que não deram certo. Gente, vamos lá. Falta de comprometimento? Quem não tá comprometido? Talvez Cauli? Talvez, estou chutando aqui o cenário, que até vejo que ele está se esforçando mais no recorte dos últimos 10 jogos. Eu vejo que ele tenta mais. Ele pelo menos tenta se mostrar, ser mais combativo, correr um pouco mais, ser mais enérgico durante os jogos. Coisa que ele não estava sendo. Mas beleza, metrificar isso também é um pouco complexo. Mas ok. Aí vamos lá. Essa questão da queda de rendimento no segundo semestre, da falta de planejamento e tal. O único ponto que eu critico muito o Grupo City é:
Porra, faltou contratar um goleiro lá em janeiro, fevereiro, março. Faltou trazer goleiro. Eu acho que esse foi o grande demérito do Grupo City. Grande, assim. Qual é o grande ponto de erro do Grupo City nos últimos 2 anos? É não ter contratado goleiro, pô. É isso, só. Em relação ao que foi prometido pro torcedor, é só isso. Sendo bem sincero. O Bahia já mudou de patamar, gente. O Bahia era time de 16º, 15º lugar de Série A. O Bahia nunca tinha conquistado uma vaga do G10 pra cima. Nunca na história. Só conseguiu por causa do Grupo City. Senão nunca conseguiria isso. Essa é que é a realidade. Então, assim, eu sei que o torcedor tá revoltado, tá pé da vida, mais uma vez tá vendo a barca afundar, o time não conseguir render mais, o negócio. Meu irmão, o caldo tá azedando. O Bahia deve ficar ali no G6 no máximo, nada muito além disso, e vai conquistar no máximo uma vaga na pré-Libertadores. Mas em relação ao que já foi em outrora, o Bahia subiu muito de patamar. Bom, a organizada deixou claro: a classificação direta para a Libertadores é a obrigação e única meta capaz de salvar a temporada. É classificação direta, viu? Não é nem direta, não. A pré-Libertadores não vale, não. Foi o que a Bamã exigiu. Além disso, exigiu postura, entrega e respeito de todos os jogadores, ressaltando que não será admitido atleta discutindo com o torcedor ou desrespeitando na arquibancada. Aí é o caso de Cauli Oliveira, né? Que eu acho que é o caso mais simbólico, né? Emblemático. Apesar das críticas, a Bamor garantiu apoio nas arquibancadas, mas cobrou reação imediata já no próximo jogo. O próximo jogo é só contra o Palmeiras. O time que tá atropelando e passando por cima de todo mundo, goleando todo mundo, indo e voltando, casa fora, jogando grande futebol. Hoje, pra mim, o Palmeiras tem a equipe mais competitiva e difícil de ser batida na América. Hoje. No recorte dos últimos 10 jogos, no dia 27 de setembro. Tá na semifinal da Libertadores, na Série A tá voando, ganhando de todo mundo, atropelando, passando por cima. Tem Vitor Roque, Flaco Lopes, Andréas Pereira, Filipe Pederson que tá jogando bem também. Aí você tem lá atrás um Piquerez, Gustavo Gomes, Murilo, Everton. É um grande time, tem um bom elenco. E tem o Abel Ferreira que ele faz com que o time seja competitivo e vai crescendo na reta final de Série A. E de temporada de modo geral. Então assim, velho, próximo jogo é só contra o Palmeiras, viu? E depois, Flamengo. E depois, Botafogo. E depois, Flamengo. Vai sim. Vai ter reação imediata sim. Com esse elenco, com esse elenco aí vai ter reação imediata. Com esse futebol apresentado. Próximo jogo é tromba. Aí contra o Botafogo, sei se ganhar não. E contra o Flamengo, goleada. Com esse elenco, com um banco basicamente esfacelado por lesões, não vai, gente. Essa é que é a realidade. A tendência é que o Bahia despenque ainda mais na tabela de classificação com o desenrolar dos próximos jogos. O Bahia é sexto com 37 pontos. O São Paulo foi eliminado da Copa do Brasil. Tá a 2 pontos do Bahia e vai focar só nessa competição. É capaz do Bahia sair do G6 nos próximos 2, 3 jogos. É bem capaz, sendo bem sincero. Então, voltando aqui à questão de falha de planejamento e tal, queda de rendimento, não tem nenhuma grande falha de planejamento, não, velho, sendo bem sincero. Você pode criticar contratações ali de certo modo, beleza. Mas aí tá o erro, qualquer grupo, City, ou o Sport, a diretoria do Fortaleza, do Vitória, do Flamengo, vai errar, pô. Qualquer um vai errar, ou a contratação em si não vai dar certo. Aí paciência. Acho que teve erros de contratações. Michel Araújo, Rodrigo Nestor, não contratar um goleiro. Acho que esses foram os principais erros de contratações do Grupo City. Mas, no final das contas, se você for pegar o prometido pelo Grupo City, o que está entregando, não tem nenhum grande escândalo, nenhum grande erro. Meu Deus, que absurdo. Não tem absolutamente nada disso, tá? Para finalizar as pautas da dupla Bavi, Fábio Mota expôs toda a situação aí da Libra, da LFU e toda a questão contratual, né? Ó, o Bocão até publicou aqui na legenda. O presidente do Vitória, Fábio Mota, comentou nessa sexta-feira, dia 26, o bloqueio judicial de 258 milhões de reais das cotas de TV da Libra. Ele explicou que a Globo vai depositar os valores em juízo até a definição do impasse, provocado por divergências sobre os critérios da divisão. Atualmente a Libra reparte 40% de forma igual, 30% por audiência e 30% pelo desempenho. O Flamengo propõe manter os 40% iguais e distribuir os outros 60% de acordo com as assinaturas do Premier. Aí o Flamengo, óbvio, que vai ganhar em relação a isso, né? Porque tem uma torcida maior, mais torcedores vão assinar o Premier. A torcida do Flamengo tá aqui no Nordeste, tá na região Norte, tá no Sul, nem tanto no Sul, mas tá mais no Norte e Nordeste. E óbvio no Rio de Janeiro, mas principal no Norte e Nordeste. Então, assim,
Naturalmente, o torcedor, a maioria, tá em casa assistindo jogos. E vai ter, é a maior torcida do Brasil por causa da Rede Globo. E a partir daí o Flamengo ganharia mais, né? Óbvio, o Flamengo não é besta. E tá nesse impasse judicial aí, né? E aí, vamos lá. Segundo Mota, essa mudança pode fazer o Vitória perder até 8 milhões de reais por temporada. O dirigente reforçou ainda que o clube deixará a Libra e migrará para a Liga Forte União, LFU, a partir de 2029. Que inclusive o Sport faz parte da LFU. Que era um contrato muito mais inteligente. A gente já fez alguns vídeos aqui no canal para vocês sobre isso. Sobre a questão de venda de cota de TV e tal, direitos de transmissão, isso aí é um debate para depois. Que aí é demérito dos dirigentes de vender 10, 15% ou até 20% de futuras vendas de cota de TV, de transmissão e tal, por mixaria. Aí não foi que a Liga impôs isso aos clubes. É que os clubes cederam a isso. Por quê? Porque têm dívidas e precisam pagar suas dívidas o mais rápido possível. Por isso que estão vendendo por mixaria. Bom, aí, enfim, isso é um outro debate, tá? Isso é um outro debate. Vamos lá, trazer o pronunciamento de Fábio Mota. Então, tem repercussão para todo mundo, certo? Tem repercussão não só para o Vitória, mas pelos 9 clubes da Libra. É um bloqueio de 258 milhões. Até se resolver, a Globo não está repassando dinheiro para os clubes, a Globo vai depositar judicialmente, se discutir. O que é que o Flamengo quer? O Flamengo quer mudar o critério de distribuição. Como é que é a Libra hoje? 40% do bolo do dinheiro é dividido para todos os clubes de forma igualitária, 30% é por audiência e 30% por performance, que é a classificação no campeonato. Então, o que o Flamengo está sugerindo e conseguindo decisão judicial é que os 40% continuem de forma igualitária e o outro 60% leve em consideração o pay-per-view. O que é o pay-per-view? Quando o cidadão assina o contrato do Premier, ele bota lá o nome do clube, Vitória, certo? O Flamengo quer que vá para esse tipo de critério. Se acontecer isso, se isso prosperar, o Vitória perde 8 milhões por ano nessa mudança de critério. Então, nós estávamos certos já quando saímos da Libra a partir de 29 e fomos para a LFU. Então, tem repercussão para todo. Ou seja, em tese ali seria daqui para 2029, né? 26, no caso 25, 26, 27, 28, 29. Seria basicamente 5 anos, 40 milhões de reais jogados no lixo, entre aspas, por conta dessa mudança, né? Meu amigo, não é mole não. O Flamengo tá botando aqui, ó, no dos outros. Deixa eu até confirmar todos os times da Liga. Tem até uma publicação no Instagram que mandaram pra mim também. Abraço pro Muca Ferreira. Ele manda tudo pra mim, velho. Olha os clubes aqui que fazem parte da Libra. Vou até trazer aqui em tela pra vocês. Ó, toma. Atlético Mineiro. Bahia também faz parte da Libra, mas tem Grupo City, entre aspas, meio que tanto faz como tanto fez. Flamengo, Grêmio, Red Bull Bragantino, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vitória. Todos eles estarão sendo prejudicados por conta dessa mudança. Bom, esse vídeo aqui é até pesado demais, velho. Deixa eu ver aqui. Palmeiras, São Paulo, Atlético Mineiro, Grêmio, Vitória, todo mundo se fudendo. Sabe por quê? Porque se aliaram com o Flamengo. Quão burro você tem que ser em pleno 2025? Santos também tá no meio. Quão burro você tem que ser para se aliar ao Flamengo, para dar a mão pro Satanás, dar a mão pro diabo. Calma, irmão, calma, irmão. Calma, irmão. Calma, mijão. Calma, pô. Bom, tá aí, gente. Eu não vou trazer todo esse vídeo porque tá pesadão, viu? O YouTube aqui, o algoritmo vai reconhecer, eu vou tomar trolha. Isso sim, tá? Bom, é isso. Tamo junto, estamos de volta mais tarde em vídeo. Deixa o like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ativem o sininho das notificações também. Valeu, gente. Abraço.